Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao projeto 10 dias para mudar 10 vidas. Hoje é o nosso 7º dia. O que é esse projeto 10 dias para mudar 10 vidas? Durante 10 encontros eu venho aqui ao vivo falando com vocês sobre alguma terapia. Por que para mudar 10 vidas? Porque eu estou fazendo a minha parte, eu estou oferecendo, facilitando a possibilidade de vocês conhecerem uma nova terapia e ganhar um atendimento meu ou um atendimento de alguma pessoa parceira minha para vocês escolherem fazer uma mudança na sua vida. 10 dias para mudar 10 vidas não significa que eu ou qualquer outro terapeuta vá mudar a sua vida. Nós te apresentamos ferramentas que podem levar você, se desejar, a mudar a sua vida. Então, hoje é o nosso 7º encontro e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os símbolos angélicos de Ingrid Auer. E deixei aqui no cantinho da minha tela o símbolo angélico de Arcanjo Gabriel. Deixei aqui para ele ajudar a gente, para essa energia ajudar a gente durante essa transmissão. Então, eu vou primeiro contar para vocês a minha história com os símbolos angélicos de Ingrid Auer. Eu conheci os símbolos angélicos em Portugal no ano de 2015 e fiquei fascinada pela energia que eles me apresentavam, principalmente o que representavam. Voltei para o Brasil e comecei a facilitar classes de um workshop que eu intitulei Terapia dos Anjos com os Símbolos Angélicos, pois na formação que eu recebi, me foi dito que eu poderia passar aquele conhecimento. E realmente, muitas coisas eram incríveis quando eu pegava o símbolo reproduzido, uma cópia do símbolo nas minhas mãos, o significado desse símbolo fazia sentido para mim. Em meados de 2016, eu procurei Ingrid Auer, a canalizadora desses símbolos, para procurar fazer uma formação com ela. Foi quando eu descobri que não havia ninguém em Portugal autorizado por ela para dar formações com os seus símbolos. E também descobri que os símbolos reproduzidos, eles tinham a forma e a cor, mas não tinham a energia do anjo, a vibração do anjo. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, os símbolos angélicos, como está aqui, ó, eles são apresentados para nós nessa forma de cartão, simplesmente para tornar mais acessível a todos nós. Os símbolos angélicos originais, eles são desenhados em silicone, um silicone muito molinho, como se fosse uma borrachinha transparente, e são feitos de forma artesanal, um por um. Quando vieram para o formato cartão, simplesmente foi para permitir que o acesso ficasse mais fácil a todos nós. Quando, então, eu conheci a Ingrid, ainda pela internet, e ela me disse que não havia ninguém autorizado a falar sobre os seus símbolos em Portugal, eu imediatamente no Brasil suspendi as classes que eu fazia falando sobre os símbolos. O meu diferencial na época é que eu não usava nenhuma técnica, nenhum ensinamento dos que a Ingrid nos ensina hoje e nos possibilita. Eu peguei uma das minhas técnicas energéticas e utilizei os símbolos como instrumento de cura, que eles realmente são. Os símbolos angélicos são ferramentas espirituais para cura e ascensão. Esses símbolos trabalham no nosso campo físico, mental, emocional e espiritual. Cada símbolo, além do anjo principal da energia, tem um grupo de anjos que está
vibrando junto com aquele símbolo. E logo então eu percebi e aprendi que os símbolos reproduzidos, eles não tinham a energia do anjo. Eles tinham, no máximo, a forma e a cor. Por que eu estou contando isso mais uma vez? Eu já contei isso várias vezes. Porque ainda temos pessoas que insistem em trabalhar com as cópias. E mais do que trabalhar com as cópias, pessoas que ainda insistem em oferecer formações. Eu, Márcia Barreto, como autora de 4 livros, como criadora do Método Cristales, como criadora do Oráculo Anjos Cristais, eu reconheço e afirmo a necessidade de termos ética e respeitarmos os direitos autorais. E além dos direitos autorais, nós também temos que respeitar, aos meus olhos, as regras. Se você é um reikiano e você gostaria de oferecer formações de reiki, você tem que fazer o mestrado em reiki. E aí você se torna um mestre em reiki. Por que em relação aos símbolos angélicos, nós temos ainda tantas resistências de compreender que são uma ferramenta espiritual canalizados pela austríaca Ingrid Auer e que ela vai dando para nós ferramentas e instrumentos para trabalhar no nosso dia a dia. Os anjos, os símbolos angélicos, eles são um suporte natural para a nossa vida. Os símbolos angélicos trabalham no nosso campo morfogenético, removendo bloqueios e estagnações que existam ali, que nos impedem de seguir adiante e de termos mais facilidade, mais alegria na nossa vida, para que a gente possa cumprir o nosso papel, o nosso destino, nos sentindo amparados pela espiritualidade. Dessa maneira, é importante que a gente perceba 2 coisas aqui. Em primeiro lugar, se não fosse uma ferramenta espiritual, nós teríamos o direito de autor. Em segundo lugar, é uma ferramenta espiritual. Cada uma dessas imagens, na sua cor, na sua forma, é canalizada pela Ingrid com a energia daquele anjo que se apresenta ali. E se eu estou trabalhando com uma energia dos anjos e uma energia que tem um canal que traz isso pra gente, a gente precisa honrar a espiritualidade. Para honrar esse trabalho, a gente, aos meus olhos, não deve reproduzir os símbolos e não devemos oferecer serviços ou formações que não temos autorização para tal. E eu venho aqui e me exponho dessa maneira, mesmo sendo eu hoje a única brasileira autorizada a fazer formações de símbolos angélicos. Pode parecer que eu venho dar esse recado aqui porque sou a única e não quero que ninguém faça. Não, pessoal. Eu venho aqui dizer para vocês que os símbolos angélicos de Ingrid Auer são uma ferramenta de ascensão, que trabalham fortemente no plano espiritual, curando todas as nossas feridas e os nossos bloqueios em todos os grupos de símbolos que a Ingrid canaliza e que por escolha dela, em língua portuguesa, em Portugal, a Laura Correia é a pessoa habilitada e autorizada a fazer essas formações e no Brasil, Márcia Barreto. Venham para o mundo dos símbolos angélicos com a gente. Venham perceber a grandeza e a profundidade dessa ferramenta. Nas formações, nós aprendemos a fazer círculos de cura, transmissões energéticas à distância. Nós podemos impregnar a nossa água e o nosso alimento com a imagem dos símbolos, com essa energia espiritual. Nós temos muitas coisas que a gente pode fazer.
Os símbolos, eles têm uma energia tão própria que eles são selados energeticamente. Então, cada símbolo que a gente pega, ele contém a energia do anjo principal, mais uma legião de anjos que o apoia. Eles são selados para que nenhuma energia contrária, nenhuma energia fique no símbolo. Eles são recarregados automaticamente depois do uso. São uma ferramenta espiritual. Então eu convido vocês hoje a, se por acaso você está no Brasil e você ainda é daquela época, daquele início de 2016, final de 2015, aprendeu comigo o uso dos símbolos angélicos, a minha técnica com os símbolos de Ingrid Auer reproduzidos, eu já fiz 20 mil chamadas na internet para que vocês venham conhecer a energia original do símbolo, que as reproduções podem reproduzir a cor e a forma, mas nunca a energia do anjo. E se você está fazendo um trabalho holístico e espiritual com os símbolos angélicos, a ética é fundamental. Então, eu deixo aqui esse convite para vocês. Se você conhece os símbolos angélicos, mas aprendeu que eles podem ser fotocopiados, entre em contato comigo aqui no Brasil, entre em contato com a Laura Correia em Portugal e venha experimentar a verdadeira energia dos símbolos angélicos. Os símbolos angélicos podem ser usados por nós para muitos trabalhos de cura. Nós identificamos, através de uma pesquisa com o nosso cliente, com um teste muscular, qual é o símbolo que naquele momento é importante para aquela terapia, para aquele reencontro do ser com a sua própria natureza, com a sua própria essência. E vamos identificar também em que área do corpo esse símbolo pode ser colocado, por quantos minutos, se nós vamos imantar a nossa água, se vamos imantar o nosso alimento. Existe uma gama enorme de ensinamentos que Ingrid Auer nos oferece. E muitos ensinamentos a Ingrid disponibiliza gratuitamente, inclusive na internet, no seu site, no seu blog. Então, procurem as informações da fonte e usem os símbolos angélicos como ferramentas espirituais que são. Eu, Márcia, particularmente, num atendimento com os símbolos angélicos, o meu cliente vem ao meu atendimento e também posso trabalhar com ele à distância e vai me trazer uma necessidade. Como eu tenho essa formação e trabalho com todos os grupos de símbolos, eu ainda posso buscar qual é o grupo de símbolos que vai naquele momento ser uma maior contribuição para aquela pessoa. E aí nós vamos fazer toda uma pesquisa, toda uma testagem para saber se vamos usar o símbolo no corpo, se o símbolo vai nos acompanhar no nosso caminho, se ele vai melhorar a qualidade do nosso alimento, se ele vai diminuir os efeitos colaterais de um remédio que a gente tome. Então, a gente tem um grande ensinamento aqui. A gente aprende com Ingrid Auer também a harmonizar e equilibrar os nossos chakras. Temos muitas informações, né? Muitas na internet e muitas que a gente pode passar nos nossos workshops. Os workshops de símbolos angélicos não formam terapeutas, eles formam praticantes. A gente aprende formas de trabalhar e técnicas de trabalhar. Com essas técnicas, você pode usar na sua vida diária e você pode até complementar uma sessão sua de terapia. Mas quando você se torna um praticante mesmo de símbolos angélicos, fazendo o ASP1, Angel Symbol Practitioner, praticante de símbolo angélico, aí sim você vai receber uma quantidade de informações e possibilidades que vai te permitir levar essas informações e essa terapia para as suas práticas.
Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui. Os símbolos angélicos não são uma técnica de reiki. Muitas pessoas me procuram me perguntando quando que eu vou dar aula do reiki dos símbolos angélicos. Os símbolos angélicos não são um reiki. Os símbolos angélicos são ferramentas espirituais para ascensão, para eliminar os nossos bloqueios e facilitar a nossa vida. O uso terapêutico dos símbolos angélicos vai variar da sua maneira de trabalhar, mas reiki de símbolos angélicos não é de Ingrid Auer e não faz parte dos nossos ensinamentos. Então tenham sempre muita atenção. Na vida holística, na vida energética, espiritual, a ética é tudo. Se você trabalha com uma ferramenta espiritual e não cumpre a ética daquela ferramenta, você está deixando uma parte do espiritual de lado. Você está deixando para trás alguma coisa que é muito importante, ok? Então, pessoal, nesse 7º encontro de 10 dias para mudar a sua vida, o que os símbolos angélicos podem fazer por nós? Podem ser o suporte para nós num momento difícil, podem nos ajudar a nos reharmonizar, nos reequilibrar, podem nos ajudar em momentos de luto, em momentos de tristeza, podem trazer para nós uma qualidade de vida, uma cura física a partir da nossa água, do nosso alimento, da eliminação de um efeito colateral negativo de uma medicação. Muitas coisas são possíveis com os símbolos angélicos. Os símbolos angélicos têm 3 particularidades. A cor, vocês vão ver esse aqui que eu separei, Arcanjo Gabriel. A cor é um selo branquinho, a forma, que é o desenho, e a energia do anjo, que equivale a 85% de toda a energia desse símbolo. A Ingrid aprendeu com o mundo espiritual como transferir a energia do anjo, do grupo de anjos, para esse cartão, para que eles estejam sempre disponíveis para o nosso uso, ok? Então, eu vou passar aqui para vocês uma técnica que faz muita diferença na minha vida. Eu chamo um apoio angélico para cada dia. Então, eu posso, tendo o meu conjunto de símbolos angélicos, e essa primeira coleção de símbolos angélicos é composta de 49 símbolos, eu posso, todos os dias, ou sempre que necessário, eu me conectar, respirar fundo, fazer uma meditação e perguntar qual o símbolo angélico que dá apoio e suporte ao meu dia de hoje. E aí você vai escolher intuitivamente um símbolo. Depois que você escolher intuitivamente esse símbolo, você vai ler sobre o que ele trabalha e vai procurar identificar dentro daquelas qualidades qual é a qualidade que você precisa desenvolver em você, ou qual é daqueles fatores que você percebe que tem um bloqueio na sua vida. E aí você vai receber aquela energia a partir desse seu conhecimento, dessa sua autoanálise, ok? Numa sessão, então, sessão de terapia com os símbolos angélicos, normalmente o meu cliente me traz uma questão que ele queira trabalhar e eu testo dentre os grupos de símbolos angélicos qual que seria mais apropriado para aquela pessoa naquele momento, identifico quais os símbolos são mais necessários, converso com a pessoa quais são os padrões que esse símbolo pode dissolver, desbloquear, ou quais as características positivas que esse símbolo pode trazer para essa pessoa, e decidimos se fazemos uma terapia colocando os símbolos nos chakras, em algum órgão do corpo, se vamos trabalhar no nosso alimento, se vamos fazer um envio de energia à distância, porque também é possível, se vamos fazer um círculo de cura, um círculo de corte para dissolver
tudo que houver naquele campo que esteja impedindo a pessoa naquele momento de estar pleno, de viver na sua autorrealização. Então, é um trabalho seríssimo. Não é pegar um símbolo e tirar uma cópia. A cópia pode funcionar para você como um arquétipo, mas a cópia não tem energia. E se nós estamos falando de anjos, nós estamos contando com a energia dos anjos, ok? Então, pessoal, para você que chegou agora, eu sou Márcia Barreto, esse é o meu projeto 10 dias para mudar 10 vidas. Hoje é o 7º dia. A cada dia eu trouxe aqui para vocês e trarei ainda uma terapia, explicando para vocês o significado e no final oferecendo uma sessão dessa terapia à distância para alguém que esteja aqui no ao vivo. Essa é a parte de 10 dias para mudar 10 vidas. Eu não vou mudar a vida de ninguém. Eu estou oferecendo uma possibilidade, uma técnica ou uma ferramenta que pode ser uma contribuição para que você mude a sua vida, para que você mude a sua história ou apenas que você se reequilibre no momento que você está vivendo. Os símbolos angélicos são, então, ferramentas espirituais para a ascensão, para a nova era, para a cura de bloqueios, canalizados por Ingrid Auer, e é muito importante que a gente tenha respeito por todas as ferramentas, mas principalmente por uma ferramenta que se apresenta a nós na sua forma espiritual. Para encerrar então o nosso encontro, o nosso 7 de 10 dias para mudar a nossa vida, eu vou fazer essa técnica que eu conto para vocês, uma energia de anjo para o dia de hoje. Então, como é que eu faço isso? Eu pego o meu conjunto de símbolos, que é em forma de cartão ou de cartas, porque isso viabilizou a possibilidade de mais pessoas terem os símbolos, mas cada conjunto de símbolos recebe a energia do anjo transmitida pelo seu canal, que é a Ingrid, e eu vou pegar o meu conjunto agora e vou mentalizar, eu vou sentir no meu coração qual seria a energia de símbolo angélico que seria uma contribuição para todos nós que estamos assistindo esse programa, né? Esse projeto 10 dias para mudar 10 vidas. Então eu seguro os meus cartões, intuitivamente eu pergunto qual o anjo para esse momento e eu vou puxar um anjo. E aí o anjo que me responde, anjo pela responsabilidade consciente. E a mensagem dele é: sou consciente da minha responsabilidade em amar. Para mim tá uma resposta muito clara. Responsabilidade consciente. Se você está trabalhando com uma ferramenta espiritual como essa, se você está trabalhando com qualquer ferramenta que tem um autor, que tem um criador, que tem alguém que canaliza essa energia, é preciso ter responsabilidade consciente, responsabilidade e consciência para trabalhar com amor, com verdade, com ética. Então, todos que me assistiram hoje, eu agradeço muito intensamente a presença de vocês nesse projeto 10 dias para mudar 10 vidas. Hoje foi o nosso 7º dia e eu tenho a bênção de falar sobre os símbolos angélicos, sendo autorizada por Ingrid Auer a fazer esses workshops no Brasil. Se vocês estão em Portugal, a pessoa autorizada em Portugal para fazer esse trabalho é Laura Correia. E aqui não há nenhuma vontade de sermos únicas nem absolutas. A nossa vontade é simplesmente de sermos verdadeiras. Contem conosco, contem comigo, Márcia Barreto no Brasil, contem com Laura Correia em Portugal, contem com a sabedoria, a bondade e a beleza
desse trabalho que a Ingrid Auer nos facilita com tanto amor. Eu realmente deixo para vocês uma mensagem de responsabilidade consciente e também de Arcanjo Gabriel dizendo para a gente que com a ajuda dele nós alcançamos a clareza e a iluminação no nosso caminho. Laura Correia, que já falei tanto dela hoje, acabou de entrar na nossa transmissão e quero reforçar. Eu estive o tempo todo com o símbolo angélico de Arcanjo Gabriel. Por quê? Porque ele me traz clareza e iluminação no meu caminho. E quando eu pedi um apoio, um suporte para esse trabalho que eu estou realizando aqui, quem me respondeu? O anjo pela responsabilidade consciente. Se você conhece os símbolos angélicos e ainda os reproduz, conversa com a gente. Você vai ver toda a diferença do trabalho. Se você reproduz os símbolos, lembre, na reprodução você só tem desenho e cor. Você não tem energia de anjo. E mais, se você está trabalhando com símbolo angélico reproduzido, ou se você está oferecendo uma formação para a qual você não tem autorização e está falando de anjos, onde está a responsabilidade consciente? Será que a gente está consciente das nossas responsabilidades espirituais em amor? Fica aqui o meu convite. Abram os seus corações, tragam a responsabilidade consciente para a sua vida, tragam clareza e iluminação para o seu caminho. Muito obrigado. Esse é o meu programa 10 dias para mudar 10 vidas. Hoje é o 7º dia e eu falei aqui sobre símbolos angélicos. Me despeço de todos com amor no coração, gratidão pelo trabalho com os símbolos e, acima de tudo, o sentimento de ética. Se você quer conhecer os símbolos, vem comigo no Brasil. Se você quer conhecer os símbolos em Portugal, conversa com a Laura Correia. Nós estamos à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, ok? Então, pessoal, muito obrigado. Que nesse momento, que o anjo, pela responsabilidade consciente, toque o nosso coração e que Arcanjo Gabriel nos traga clareza e iluminação para o nosso caminho. Que assim seja. Gratidão a todos. Até o próximo encontro.